Começa agora mais um Estado de Excelência que tem o apoio da Unisul, da FECOAGRO, da Tractebel Energia, do Sebrae e do Cicobi Santa Catarina. Na década de 80, um tema dominava o conteúdo dos eventos. Era a qualidade, a busca pela qualidade. De tanto se falar a respeito, consolidamos em nosso pensamento o fator qualidade como princípio básico da competitividade. Hoje, um outro fator, mais impactante, determina não apenas a competitividade, determina a sobrevivência do seu negócio. Esse tema chama-se inovação. Nós tivemos no Brasil a década da qualidade, que foi principalmente na década de 90, depois veio a preocupação com a produtividade e a partir dessa década o assunto, sem dúvida nenhuma, é inovação. As empresas perceberam que para competir no mercado global e, mais importante ainda, até no nosso próprio mercado, elas têm que ser inovadoras. Então, inovadoras, a inovação passou a ser a palavra-chave. Todo mundo agora precisa inovar, todo mundo sabe que tem que entrar nesse mundo novo, tem que lançar novos produtos, novos negócios. E para algumas empresas a questão vai ser de mudança completa mesmo, vai ser inovação de trocar linha de produtos, entrar em outros ramos de negócio, entrar em outros mercados. Então a inovação passou a ser essencial. Inovar hoje não é mais uma alternativa, é condição fundamental para ser competitivo no mercado. Bem como você falou, a questão da qualidade teve a sua onda, hoje qualidade também não se discute mais, ela é fundamental, imprescindível, assim como é a inovação. Inovar é fazer diferente. A inovação muitas vezes tem alguns mitos, principalmente para as pequenas empresas que nós lidamos diariamente no Sebrae. E a inovação ela pode ser incremental ou pode ser radical. E é possível inovar desde um processo de venda, um processo numa lanchonete, um processo de fabricação de sanduíche, até uma inovação tecnológica mais, digamos assim, de maior complexidade e maior profundidade. O importante é pesquisar, ouvir o cliente, observar a concorrência, ir buscar experiências positivas em outros mercados, em outros países, em outras cidades, dependendo do tamanho do seu negócio, para sempre buscar a diferenciação pela inovação. E a inovação foi tema central de um encontro que reuniu empreendedores, executivos e pesquisadores ligados ao tema. O evento foi realizado no dia 14 de março, em Florianópolis, na sede da Fiesc, a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina. Nós escolhemos 2015 para ser o ano da inovação. A Fiesc pretende ser o grande articulador desse movimento que procura trazer novidades, sobretudo para a indústria de Santa Catarina. A inovação hoje é um fator essencial para as empresas que querem ganhar espaço no mercado, tanto nacional quanto internacional. Eu tenho dito nos contatos, reuniões que tenho feito com os empresários em todo o estado, que este é um momento em que a inovação tende a beneficiar as indústrias que se prepararam. Aquelas indústrias inovadoras certamente terão condições de sair mais rapidamente dessa crise. Portanto, tudo que se fizer, todas as iniciativas que possam ser feitas no sentido de trazer inovação para a indústria, para o setor produtivo catarinense, terão resultados muito positivos. Esses dias eu me deparei com mais uma faceta da inovação, que é o seguinte, tinha um sujeito, enfim, lá em Stanford, eu estava num painel e o sujeito disse o seguinte: olha, no capitalismo perfeito, em que todos os meios de produção são perfeitos, todos os meios de distribuição são perfeitos, as margens tendem a zero, porque todas as empresas têm acesso a toda essa infraestrutura perfeita, Então, um jeito de ver inovação, do ponto de vista empresarial, do ponto de vista de gerar resultado, é como você disse, está ligado à mera sobrevivência. Porque se você não fizer algo diferente, se você não pensar algo diferente, nessa sociedade que evolui, em que os meios cada vez mais comprimem as margens, você não teria margem nenhuma, a sua margem tenderia a zero. Então, um jeito de olhar a inovação
é você imaginar ela como a sua própria empresa. Quer dizer, inovação é empresa. Sem ela, sua margem tende a zero e, portanto, você não vai ser competitivo. O evento sobre inovação foi realizado no dia 14 de março de 2015, em Florianópolis. Além de marcar o início das comemorações do Ano da Inovação da Fiesc, a data celebra o nascimento do físico Albert Einstein. E agora o fato curioso. A data representa também o quociente entre o perímetro de uma circunferência e o seu diâmetro, ou seja, o π, o número mais famoso da história. Hoje é um dia muito especial para nós todos, né, do mundo da inovação, e a gente chama de dia de Pi, porque a promoção da inovação, que é o que nós fazemos na Pi Academy, promoção da inovação é Pi, P-I, promoção da inovação. E o dia de Pi, nos Estados Unidos, em alguns países europeus, é comemorado no dia 14 de março, porque eles escrevem a data ao contrário, né? Eles escrevem primeiro o mês, depois o dia. Então é 3/14 e Pi é 3/14/15/9/26. O dia de Pi, dia de promover a inovação, trouxe personalidades como o publicitário Roberto Duailib, fundador da DPZ, uma agência de publicidade criada em um momento de grave crise econômica no Brasil. Nós nascemos num momento de crise muito mais profunda do que a que nós estamos vivendo hoje. Em 1968, o país estava vivendo uma espécie de moratória virtual. Ninguém pagava ninguém, ninguém comprava de ninguém. A situação que nós estamos vivendo hoje no Brasil, de uma certa forma, e superamos aquele período de 68, tivemos a coragem de abrir uma agência naquela época. Então a minha recomendação é a seguinte: não percam a esperança nunca. O país acaba sempre se superando. Duailib fala também sobre a importância da inovação para o setor produtivo e o impacto dela na vida das pessoas. Ela é fundamental porque o público é bombardeado o tempo todo com propostas de produtos novos, de ingredientes novos, de inclusive necessidades novas que já existiam, mas que ele nem percebia. A gente vê até na qualidade das dentaduras das pessoas, da visão das pessoas, da saúde dos pulmões, do gosto por comida, que é esse milagre da comunicação sem fim. Então, se você não apresentar sempre novidades, você acaba ficando obsoleto e a sua reputação acaba. Hoje nós temos técnicas que foram desenvolvidas aí nas últimas 2 décadas que são muito interessantes para você identificar o que o cliente realmente quer. E às vezes, tem muita gente que acha que fala assim, olha, o cliente não sabe direito o que ele quer. Na verdade, o cliente pode até não saber direito o que ele quer, mas se você mostrar, você tem que experimentar com o cliente para saber o que são esses novos produtos e serviços. Eduardo Costa é o fundador da Pi Academy, uma empresa voltada à aplicação de metodologias e estratégias para a promoção da inovação. A empresa também oferece um curso de especialização com formação em empreendedorismo e inovação. Nós lançamos esse curso de pós-graduação, que é o Master of Business Innovation, MBI, porque os MBAs tradicionais, eles ensinam o gestor numa empresa grande como ele que faz tudo aquilo que se sabe. Tudo aquilo que se sabe hoje, nós temos excelentes cursos de MBA no Brasil que ensinam tudo que se sabe. E o MBI é para preparar o diretor de novos negócios das empresas, os novos empreendedores, todo mundo que quer desenvolver ideias novas, porque ele não vai ouvir aquilo que se sabe. Nós vamos despertar a criatividade, as ideias desses empreendedores para que eles vão atrás dos novos negócios. Nas últimas décadas, as universidades têm se caracterizado pelas funções educativas clássicas e, secundariamente, pelas pesquisas convencionais. Hoje, além da missão tradicional de ensino e pesquisa, estão se tornando o centro indutores da inovação. Nós, nos últimos anos, avançamos muito nisso, na chamada pesquisa aplicada. De fato, as universidades, as academias, cada vez têm que se aproximar mais do setor industrial. Esse é um movimento que tem as duas mãos para que
aquilo que é produzido nas academias tem efeito concreto na competitividade, na produtividade e no bem-estar das pessoas. Nós temos que olhar que tudo se faz para que o desenvolvimento ele qualifique, melhore as condições de vida das pessoas. A Universidade Federal, por Santa Catarina e qualquer universidade que trabalhar com conhecimento, com formação de pessoas, está por definição nessa cadeia de inovação. Conhecimento, competência, talento são insumos sem os quais a inovação não acontece. Então essa é a primeira grande missão da universidade, né? Formar pessoas com capacidades que façam a diferença no processo inovador em todas as esferas da inovação, da tecnológica à social. No nosso caso particular, nós temos um programa de pós-graduação que tem o doutorado e o mestrado no tema conhecimento e inovação. Então, a formação de mestres e doutores nesse tipo de programa hoje é interdisciplinar. Necessita profissionais de 10 áreas de conhecimento para que você tenha o verdadeiro formador de um inovador, que vai fazer a diferença na sua atuação futura. O Dia de Pi, um evento para discutir a prática da inovação em diferentes contextos. Na empresa, no governo, no terceiro setor, na educação e na sociedade em geral. Um dos palestrantes foi o Marcelo Lacerda, um dos pioneiros da internet brasileira e fundador do Portal Terra. Nós éramos um grupo de engenheiros, de jovens engenheiros, no início da década de 80, e nós desenvolvemos esses softwares, esses componentes de software que fazem, principalmente TCP/IP, que fazem a infraestrutura principal da internet. Então, no final da década de 80, nós fizemos o primeiro desenho do backbone nacional para a Embratel, era um projeto ainda do sistema Telebrás, e esse desenho é hoje o que é a internet brasileira. E aí uma coisa trouxe a outra, nós fundamos uma empresa chamada Nutec, lançamos a NutecNet, que depois virou ZAS, depois virou Terra, mas é a mesma empresa. Em sua apresentação, Marcelo falou sobre a Singularity University. Localizada em uma base de pesquisa da NASA, a instituição capacita líderes com as mais modernas tecnologias para o enfrentamento de grandes problemas globais. A Singularity é uma ideia original de um cientista, de um engenheiro chamado Ray Kurzweil. E ele mostra o seguinte, ele mostra que você tem na história da humanidade, você tem algumas acelerações, ele estuda curvas de aceleração e desenvolvimento de tecnologias. E ele mostra que a gente está chegando num ponto em que os homens e as máquinas vão se fundir. A Singularity foi formada, basicamente, o estudo inicial, o funding foi dos meninos que fundaram o Google, né, que são 2 rapazes, junto com a Universidade de Stanford e um centro de pesquisa da NASA chamado Ames. Né? E quando ela foi privada, ela teve alguns investidores, eu sou um deles, e ela fica lá no Ames Research Center da NASA, e nós estamos estudando como essa base de conhecimento se desenvolve para formar esse novo homem potencial. Marcelo falou também sobre os investimentos em startups. Um dos investimentos foi na Magnopus, uma empresa de computação gráfica com sede em Los Angeles, que atende à indústria cinematográfica e também o mercado publicitário. A empresa tem como sócios os ganhadores do Oscar de Melhores Efeitos Visuais com o filme A Invenção de Hugo Cabret, de Martin Scorsese. Inovação é uma coisa de pessoas apaixonadas, né? Eu acho que isso vem da infância, eu não sei definir muito, né? Nós começamos uma empresa nova agora, ano passado, que é fruto dessa paixão. Aí nós temos um empreendimento novo, não é no Brasil, é em Los Angeles, na área de computação gráfica. E é com 3 rapazes que ganharam o Oscar de efeitos visuais num filme chamado Hugo Cabret, não sei se você lembra, A Invenção de Hugo Cabret no Brasil, né?
E essencialmente, né, essa paixão vem do seguinte, né, quando você vê a capacidade de computação versus custo, do jeito que ela vem caindo, você percebe que você começa cada vez mais a poder construir realidades sintéticas em computação. Tá? E isso, nos últimos 3 anos a gente vem estudando isso. Isso passou a ser um tema tão apaixonante que ano passado a gente não teve alternativa senão financiar essa nova companhia lá em Los Angeles. Então acho que inovação é você acreditar que você pode materializar seus sonhos. Eu não saberia explicar de outra forma. Outra atração do evento foi o designer Hans Donner, responsável pela identidade visual da Rede Globo. Chamado de Mago da Globo e conhecido por suas vinhetas e aberturas, criadas para os programas da emissora, Hans falou sobre a importância da comunicação visual no Brasil. Sem dúvida, na hora que encontrei as pessoas certas, no lugar certo e na hora certa, que era 1974, Rio de Janeiro, Brasil e o Boni, alguma coisa aconteceu nesse país. Porque se juntou talento da minha formação de design de Viena com oportunidade. E essa oportunidade fez o Brasil ganhar uma nova cara. Agora eu vou falar do Boni do mundo. Você sabe quem é? Só existe um. O homem que juntou tecnologia e sabia se ele usa design, ele vai fazer o diferencial. Esse homem não está mais entre nós, mas ele mudou nosso mundo nos últimos anos. Se o nome ainda não veio na sua cabeça nem de vocês, é óbvio, se chama Steve Jobs. Esse sim, esse quase virou religião, porque ele virou produto de desejo justamente porque ele colocou design como embalagem em torno de tecnologia de ponta. Em outras palavras, o mundo inteiro deve usar design em toda parte para colocar mais beleza. É fácil. Se você tem um produto que tem boa embalagem, você vai vender melhor. Então, não existe nenhum exemplo mais forte do que a Apple. Não está mais lá, como em outros lugares não tem mais as mesmas pessoas lá. Então, design com certeza faz a diferença. Um dos trabalhos mais conhecidos de Hans Donner é a vinheta do Carnaval. Por 14 anos, Valéria Valença foi a globeleza e símbolo da maior festa brasileira. A musa do designer, com quem se casou, fala sobre o livro que narra sua trajetória de vida. Eu estou num momento muito ímpar, né? Que é o lançamento do livro. E com esse lançamento é você poder colher tudo aquilo que você plantou. Eu acho que isso resume um pouquinho o livro. Eu vim praticamente do nada, né? Eu vim de uma família muito simples. Eu vim de um bairro muito simples. E eu com 8 anos, os meus sonhos eram muito maiores do que eu. Isso que me movia. Sair daquela minha situação ali e correr atrás do meu sonho. Porque sonhar, todos nós sonhamos. Mas você tem que se dedicar, você tem que ter disciplina. E eu tinha todas essas qualidades dentro de mim. E aí eu participei, investi em cursos, participei de concursos de beleza na época. E meu último concurso não tinha candidatas quando eu fui convidada. Então eu vi essa oportunidade. E foi justamente no concurso que eu conheci o Hans, que ele fazia parte do júri. E ele já estava à procura daquela modelo mulata passista para fazer a vinheta do Carnaval de 90, que ainda não era Globeleza. Era a vinheta do Carnaval. E o trabalho foi dando certo que em 93 o Boni resolveu criar o nome Globeleza, junto com a música. E depois de 3 anos começou a me relacionar com o Hans, foi quando tudo aconteceu. Eu tenho e narro essa trajetória de 15 anos como musa da maior festa popular do Brasil, que é o nosso Carnaval. E ele me deu toda a oportunidade de estar fazendo shows no Brasil. Eu acho que por isso essa popularidade, você está próxima do seu público. E as pessoas achavam que eu não existia, né? Que era só computação. E
das pessoas poderem te conhecer e saber que você existe, que você tem um sorriso, que você tem uma dança diferenciada, que você tem paciência em atender as pessoas que te admiram. Com o livro agora eu estou retornando um pouquinho, visitando as cidades, visitando os amigos que têm me recebido assim com muito carinho nos lugares. E estou feliz com esse momento. Eu acho que o livro, como todos nós temos uma história, e eu que fiquei durante esses 15 anos, mesmo em silêncio, sem precisar falar, eu tenho, através dele eu vou passar essa minha história e que venha ser inspiradora para todas aquelas pessoas que sonham como um dia eu sonhei e continuo sonhando.